Bom dia a todos. Ora bem, aqui em Portugal acabamos de passar por um tempo rico de ensinamentos, com esta falta de eletricidade em toda a parte. Muitas pessoas no nosso país passaram perto de 10 horas sem corrente elétrica, para algumas mais. Houve um certo caos em muitos níveis, houve negócios que tiveram que parar, houve transportes que pararam, houve ameaças ao prosseguimento das atividades em lugares importantes, como hospitais, clínicas, etc. E muitas pessoas começaram a entrar num semi-pânico, instalou-se um certo caos urbano e um caos generalizado. Houve pessoas a tentarem agarrar todos os recursos que pudessem para si mesmas e para as suas famílias, o que é compreensível também. Agora, muitas destas pessoas esqueceram a possibilidade de serem solidárias umas com as outras. Muitas pessoas, em muito lado, cederam à animalidade, diria eu. Procuraram, sobretudo, o seu interesse imediato, a sua sobrevivência, e tentaram, como se diz, proteger o seu próprio pelo. Preocuparam-se um pouco, por vezes, com família e amigos muito próximos e praticamente mais nada. E estas pessoas cederam, portanto, aos instintos de sobrevivência, num certo sentido, desceram um pouco abaixo de si mesmas, fazendo-nos pensar que desceriam muito mais ainda se este caos urbano e este tempo de falta de energia se prolongasse, não por umas quantas horas, mas por vários dias. Isto dá-nos uma pista acerca do que acontece facilmente quando as pessoas se sentem ameaçadas, quando as pessoas se sentem em risco no seu conforto e até nas suas vidas. É um pouco reminiscente do que acontece também às vezes em situações de catástrofe maior e também em situações de guerra. Mas há alternativas a tudo isto. Também observei com muito prazer que houve pessoas que se manifestaram de imediato solidárias umas com as outras, que se preocuparam com a comunidade, não apenas consigo mesmos e com meia dúzia de outros à sua volta. Estas pessoas procuraram, como aconteceu na minha própria zona, em Portugal, procuraram, por vezes, partilhar desde logo recursos entre vizinhos, ofereceram colaboração mútua. E é interessante ver que isto, por sua vez, é muito mais saudável em termos mentais e fisiológicos. Há investigação que mostra uma coisa interessante. Quando há catástrofes naturais ou fabricadas por seres humanos, muitas pessoas atravessam períodos extremamente difíceis, sentem-se em perigo de vida, sentem-se com perdas muito relevantes, por vezes de familiares, pessoas próximas, por vezes de bens. Estas pessoas entram numa situação de stress bastante intensa, em que as hormonas de stress principais sobem. Estamos a falar de adrenalina, noradrenalina e cortisol, basicamente. E estas hormonas criam uma certa ameaça fisiológica até ao corpo, aumentam o risco cardiovascular, aumentam a inflamação. Há uma situação que não é muito boa para a saúde e que pode também, por esse lado, deixar algumas repercussões. Em contrapartida, quando há equipas de salvamento, resgate, quando há equipas de pessoas que vão lá para ajudar e que são geralmente equipas coesas, solidárias entre si, estas equipas atravessam também situações de perigo, sabem bem que estão em risco igualmente, mas não têm os efeitos fisiológicos e até psicológicos negativos associados ao stress intenso e tudo o resto. Apesar de também terem stress. Mas as pessoas que pertencem a estas equipas tipicamente estão a produzir também, em boa quantidade, uma outra hormona, a ocitocina, por vezes referida como hormona do amor, que fortalece laços entre as pessoas e esta hormona, a ocitocina, ao ser produzida de maneira mais exacerbada nestes cenários, tem um fator, uma ação protetora em termos fisiológicos e em termos também de saúde mental. Diminui o risco cardiovascular, impede a repercussão mais negativa do stress intenso de se fazer manifestar. E então, é interessante ver que em situações de grande dificuldade, as pessoas se conservam, diria eu, humanas, que se conservam amorosas, compassivas, solidárias, têm em conta os outros, têm em conta a comunidade, procuram agir de maneira equilibrada, construtiva no meio dessa comunidade,
são também as pessoas que ficam, no fundo, mais protegidas em termos de saúde física e mental. Eu diria que há uma lição óbvia a tirar daqui. Observei neste curto espaço em que houve um pouco mais de caos em Portugal, que felizmente houve pessoas mais solidárias. E a questão que se põe também é, ok, e realmente como é que se faz perante situações em que nos sentimos em perigo, sentimos perante perdas, sentimos ameaçados, o que é que se faz para gerir isto? Como é que isto funciona? Eu tenho insistido, noutros vídeos também, em que é muito importante ter valores de referência. Nestes tempos difíceis, quando eles surgem, mais do que nunca, é importante conservarmos humanos. Conservarmos humanos e não animais. Ou seja, não vamos ceder simplesmente à animalidade, à proteção imediata, ao instinto de sobrevivência, ao egoísmo. Vamos conservar-nos em sintonia com o todo maior e com a comunidade. Vamos orientar-nos por valores mais importantes, se calhar como beleza, justamente como amor, como justiça, como equilíbrio. E vamos conservar a nossa dignidade de seres humanos, seres de consciência. Não vamos simplesmente ceder a impulsos imediatos de autoproteção. Vamos conservar-nos, como eu diria às vezes, de nariz limpo. Vamos continuar humanos, conservar a cabeça fria, se possível, orientar-nos valores internos e, por vezes, percebermos que, às vezes, mais ainda do que sobreviver fisicamente, é importante deixar que dentro de nós sobreviva a nossa humanidade, a nossa consciência mais afirmada, a dignidade interior, um senso de verdade, justiça e tudo o resto. Porque senão, estamos a sobreviver física e fisiologicamente, mas estamos a matar-nos enquanto seres profundos, verdadeiramente humanos, enquanto almas. Isso, para mim, quando acontece, é realmente uma pena. E então, vamos perceber, em momentos como este, a importância de continuarmos dignos e humanos e de continuarmos a orientar-nos por valores realmente importantes, que nos preservam no nosso ser interior, na nossa alma, e que nos dão também um senso de paz, de bem-estar, associado à ideia de que em cada momento estamos a fazer o que podemos, com alguma tranquilidade, aceitando que pode não resultar em termos de sobrevivência imediata, mas vai resultar em dignidade interior, em clareza mental, em bem-estar, para lá da sobrevivência imediata. Era disto que eu queria falar por hoje. Como sempre, se gostarem, comentem, subscrevam o canal, partilhem e até breve.